E você mencionou o Sete Além. O que é de fato o Sete Além? Teve um monte de gente que me perguntou isso aí quando eu falei que ia fazer um programa focado nisso. Pediram pra perguntar o que é o Sete Além. Cara, Sete Além é como se fosse um universo paralelo. Como se fosse um universo paralelo. Ele surgiu em 1994, quando o próprio Luciano Milici, ele estava voltando da faculdade. E ele foi pegar um ônibus aqui em São Paulo mesmo. Ele foi pegar um ônibus mais antigo que você entra na parte de trás e a catraca fica no meio. E aí era aquele horário assim, 1h pouco, horário do almoço, assim, terminou a faculdade do horário de manhã. Ele ali no ponto de ônibus, um monte de gente, assim, ele esperando pra passar o busão. E era um lugar que ele sempre pegava ônibus. Então, meio que qualquer ônibus que ele pegasse ali, ele ia dar direto da casa dele, pro caminho da casa dele. Aí chegou o ônibus, ele só levantou a mão, ele tava com fone de ouvido, ouvindo música. E ele nem leu, nem nada, qual que era o ônibus, né? Aí ele entrou. Na hora que ele entrou, assim, ele sentou do lado de uma senhora. E ele com o fone de ouvido ouvindo. Aí ela começou a cutucar ele, cutucou ele. Aí ele achou estranho, tirou o fone e falou, o que foi? Aí ela falou assim, você não vai pra Sete Além, né? Sai daqui, você tem que ir embora, desce agora. Desce do trem. Do ônibus. Aí ele começou a olhar pra ela e não entender o que tá acontecendo. Aí ele, desce agora do ônibus. Você não vai pra Sete Além, você tem que descer. Aí ele olhou, aí as outras pessoas que estavam no ônibus também, não estava lotado, mas viraram a cabeça pra ele e começaram, desce agora, desce, desce. Aí o cobrador cutucou, deu sinal assim pro motorista, falando, vai descer. Aí na hora que ele levantou, ele foi descendo, assim, foi olhando, a galera olhando, desce, desce, desce. E ele desceu e o ônibus foi embora. E aí ele ficou com a palavra Sete Além na cabeça durante muito tempo. Uhum. Aí ficou por isso. Chegou em casa, contou pro pai, contou pra mãe, pra namoradinha da época. E nos anos 2000, ele resolveu criar uma comunidade no YouTube, no Orkut, pros amigos dele. E aí ele colocou o nome de Sete Além. Pros amigos, tipo, a gente não se vê faz tempo. Como é que você tá? Tá com o filho e tal? Parará, parará. Só que pessoas aleatórias... Real oficial. Pessoas aleatórias começaram a entrar nessa comunidade. Umas pedindo pra entrar, outra mandando scrap, contando já o relato. Ai, minha avó falou que existe Sete Além e tarará, começou contando. Ou, eu já fui pra Sete Além, contando várias histórias. E desde então, o cara recebe relato, o Luciano Milici recebe relato de um monte de gente do Brasil inteiro falando sobre Sete Além. E vários relatos, assim, coisa que, assim, ele... veio com o nome, criou um negócio ali, né? Teve essa história dele. Aí ele fez a comunidade no Orkut, com Sete Além. E várias pessoas que não conheciam ele entraram. Aí ele tirou os amigos, falando, bom, vamos criar essa comunidade aqui. Tirou os amigos, criou uma outra para os amigos. E aí foi evoluindo. Ele tem mais de 400 relatos contados no canal dele sobre Sete Além. E ele falou que ele tem mais de 8.000 relatos na casa dele, assim, que a galera manda por e-mail e tal. E são relatos diversos, assim. Diversos. Tem desde... no Pod Brisa que ele comentou, 3 pessoas diferentes, em épocas diferentes, comentaram que chegaram a ver uma série chamada Sete Além nos anos 70 na televisão. Aí ele foi atrás, tentou procurar e não existe. Não existe. Mas isso daí virou meio que um efeito Mandela também. Uhum. Essas 3 pessoas, um amigo dele que também chamava Marcelo, que ele até comentou, ele falou, não, mas eu lembro e tal, a introdução começou, mas logo foi cancelada, aí saiu. Só que não existe. Não existe. Cara, deixa eu te falar que eu lembro disso, não gosto disso, você acredita? Tá zoando? Sério? Sério? Eu lembro disso. Então. De algo de Eu Sete tenho uma Além, memória assim? dizendo... eu não sei se era que se passava... Eu lembro que eu era criança, que passavam uns programas meio que de terror na Globo. Uhum. À noite. E eu lembro que tinha um episódio falando sobre Sete Além. Olha que loucura. Eu não sei se era um Você Decide, não- era tipo isso, sabe? Esses negócios de Você Decide, não Você sei o Decide quê. era muito bom. E eu não sei se era isso, mas eu lembro de ter... E eu lembro... Vagamente eu lembro da história contando que a pessoa entrou no ônibus, não sei o quê. É mesmo? Lembro, Que pô. loucura. Na minha memória eu vejo que o ônibus e uma estrada, aquela estradinha de pedra portuguesa, assim, né? Sei, Aquela estrada- sei. À noite, é a mesma coisa. O que você falou aí, parecia que eu tava vendo a história na época.
Pode Que ser um brisa, efeito Mandela mano. bizarro, né? Ou pode ser realmente ou pode ser verdade, enfim. Alguém, vocês aí do chat, vocês já viram falar de Sete Além? Alguém lembra de alguma coisa do tipo? Porque eu, sinceramente, eu lembro alguma coisa desse tipo aí. Na minha infância, vi essa história. Acho que foi um Você Decide, cara. Cara, interessante. E o mais engraçado dessas coisas é que quando você vai pegar os relatos de Sete Além, começa, por exemplo, a gente tem os relatos aqui no Brasil, só que aí você começa a pesquisar mais sobre isso, você vai ver gente do mundo inteiro comentando essa parada, e, por exemplo, vamos supor, uma pessoa lá dos Estados Unidos comenta algo muito parecido com uma pessoa aqui do Brasil, só que em épocas diferentes. Então você começa a ver tudo se encaixar, sabe? As coisas vão se encaixando. Eu lembro que teve um relato que eu vi sobre uma rua em São Paulo. Um cara, não sei o que foi, acho que ele estava saindo do trabalho mais tarde, ele tinha feito hora extra, e ele estava voltando a pé no mesmo caminho que ele sempre voltou, e ele estava passando assim, ele viu uma rua diferente. Pô, cara, essa rua aqui, nunca vi essa rua, será que eu sou tão distraído assim, vivo tanto no piloto automático que eu nunca vi essa rua? E ele postou isso no Reddit. E aí uma galera que também é de São Paulo falou assim, vale lembrar, ele não falou a localização da rua. Isso que é o mais legal. Ele deixou em aberto para ninguém vir falar assim, eu já sei o que é. O cara virou e falou assim, mano, você trabalha em tal lugar e você passa nas ruas tal, tal e tal, né? Eu também já fui de madrugada e vi essa rua aí. E no Nossa. outro dia eu voltei e não tava. Olha E aí só. você começa a ver milhares de papos sobre Sete Além, é uma coisa muito doida. É muito doida. Tem um relato também que mandaram pro Luciano, que é do Senhor no Cinema. Foi um cara que trabalhava no cinema, na maior rede de cinema mais famosa que existe aqui no Brasil, e ele mandou esse relato pro Luciano, falando assim, cara, eu trabalho no cinema, e aí eu sempre via que chegava um senhor, ele pegava toda a fila, assim, na época que ainda não tinha tanto você comprar ingresso online, etc. Então fazia aquelas filas para comprar ingresso. Pegava toda a fila, sendo que ele não precisava, ele era um senhor, tinha fila de idoso, mas ele pegava toda a fila, chegava ali na cabine para comprar o ingresso, cochichava alguma coisa com o atendente e ia embora. Aí o cara falou assim, o que esse senhor tá querendo, né? O que tá acontecendo? Aí chegou um dia que o senhor fez a mesma coisa, etc. Chegou lá no atendente, esse cara que contou o relato veio e foi falar, falou assim, tudo bom? O que o senhor tá precisando? Aí ele falou assim, já chegou o filme Sete Além aí em cartaz? Aí ele, não chegou esse filme. Então, é porque eu tô esperando esse filme chegar em cartaz. Aí ele, como assim você tá esperando chegar esse filme em cartaz? Ele falou assim, porque eu fui no cinema com as minhas 2 filhas pequenas e a gente foi assistir esse filme. Só que na hora que a gente tava saindo, tava tudo escuro assim, minhas filhas saíram na frente, elas viraram para um lado na saída, e quando eu saí, eu não achei mais elas. E eu tava aqui, e eu achei estranho esse lugar, é meio diferente, eu não entendi nada. Aí eu até fui para casa, né? Só que quando eu cheguei em casa, não era mais a minha casa. Achei meio estranho. E aí, então, desde então eu venho aqui sempre para ver se o filme Sete Além em cartaz já saiu. Porque eu sei que quando ele sair aqui neste mundo, eu vou conseguir voltar para o meu mundo. Nossa. Mó brisa. Que isso, cara. Que loucura. Doideira, né? Doideira. É doideira, mano. E vocês lembram que teve uma época no TikTok que tinha um perfil falando que tava no futuro? Cara, Acho que sim. Viralizou pra cacete. Eu fiz um vídeo sobre isso. E aí o cara falava assim, meu nome é fulano, eu tô no ano tal, e não tem mais ninguém no mundo, só tem eu. Aí o pessoal falava assim, vai em tal lugar. E aí ele ia. Ia mesmo, não Aí, tinha ninguém, né? Não tinha ninguém. Aí ele falou assim, entra na concessionária. Aí ele entrava na concessionária, abriu o carro da concessionária. Aí, entra num banco. Aí ele entrava no banco, pulava a catraca do banco, e tudo filmando. Que bizarro. É Ele muito viralizou bizarro, muito mano. e sumiu agora. Sumiu. Mano, mas como será que ele fez isso, hein?